Alô, galera botafoguense, estamos aqui para mais um comentário breve de uma partida do Botafogo no Brasileirão 2025. Salve, salve, né? Fizemos uma partida contra o Vasco boa. A análise vai ser em cima disso. Por quê? Primeiro, o técnico escalou certo. Um pouco gelado ali na beira de campo, que é o perfil dele, mas trocou certo. O time foi armado, parece que treinou, e o individualismo de cada um, ou seja, a capacidade de cada um, foi bem explorado, até de quem estava mal. Então, primeiro tempo, o Botafogo, para mim, dominou geral, né? Apesar da forçação de barra dos narradores, né, que estavam transmitindo, dizendo que o time estava... O outro estava equilibrando. Teve alguns momentos que estava equilibrando ali, porque estava, vamos dizer assim, tocando mais a bola, tendo mais um pouco de bola, mas chance nenhuma. As chances todas sendo isoladas, né? Passando longe. Teve uma chancezinha desde que eles perderam, eu acho que o Léo Link foi muito bem. Porque ele chutou para fora, mas o paredão estava na frente. Certamente ele pegaria. E o Botafogo não choveu chances de perder o gol. Ele choveu chances de botar o goleiro do Vasco numa situação muito boa, porque ele fechou realmente o gol. Mas o gol estava amadurecendo, estava ali, correndo, o Botafogo jogando muito bem, o meio-campo muito bem armado, os dois, eu vou falar meio-campista, atacantes, meias, estavam caindo pelo lado, estavam fechando bem, trabalhando muito bem, né? O Sanches e o Turco Corrêa. O Savarino, ainda um pouco aquém do que sempre jogou, mas jogou melhor, produziu bem, começou a ser o Savarino. E o nosso meio-campo ali com o Marlon, e o outro menino estava muito, muito bem armado. O Telles, uma boa partida, parece que descansou, né? Jogou bem. O Vitinho, impressionante, não errou nada, tanto bem na defesa como no ataque, começou a produzir. É o que nós esperamos de um lateral, da qualidade dele. Ele não pode ter desaprendido. Eu sempre falo isso nos outros vídeos. Uma fase, tudo, mas desaprender o que sempre soube fazer é impossível. É falta de treino, é falta daquilo que a gente sabe aí, que o Botafogo vem passando. Nós só tivemos um ponto, acho que meio negativo, que para mim foi o Cabral. Não vou crucificá-lo, não, porque a última bola dele que estava ruim, mas ele fez bem o pivô, distribuiu. Aí chegava na última bola, ele realmente está precisando treinar mais, focar mais, eu não sei. Muitos canais do Botafogo acham ele melhor, mas eu acho que nesse ponto o Cris é melhor. O Botafogo jogando desse jeito com o Cris é melhor. Porque ele faz o gol. Ele pode não ter aquela participação toda, mas faz o gol. Entrou, não fez o gol, mas fez duas boas jogadas ali que você sentiu que ele estava atento. As substituições foram bem feitas, né? O Turco pediu para sair, o Samuel saiu, voltando de contusão. Os dois que entraram seguraram bem o jogo. O nosso volante a mesma coisa. E o Botafogo foi bem, a zaga muito bem, né? O nosso xerifão lá só tem um defeito que, sinceramente, tem que ser cobrado, que o Arthur Jorge fazia muito bem. Ele leva cartão de entradas bobas. Ele tem potencial para pegar aquela bola sem precisar fazer aquele tipo de falta. E reclama muito. Mas exemplar na sua atuação. E dá confiança ao David Ricardo, que jogou muito bem, né? Conseguiu um golzinho lá pra gente. Que também é um excelente jogador. Né? Esse foi o goleiro, não vou julgar porque também não foi tão explorado assim, mas quando o time está bem, o goleiro vai bem também. Se tem
uma certa qualidade, ele vai bem também. E o Botafogo fez, não foi aquela partida igual fez lá contra o Bragantino, exuberante, e depois morreu. Não, ele fez o feijão com arroz, onde o time tem que ir subindo gradativamente, escalou o time certo. Eu só fiquei com o pé atrás ali por causa, um pouquinho com o Cabral e o Turco Correia por causa de que ele joga sempre na função do Savarino, mas eu pensei assim, ele deve ter treinado isso. Não ia arriscar. E treinou. E até o Arthur, que já bateu os recordes da negatividade jogando, entrou bem, fez um gol. Por quê, gente? Porque tem que treinar. O Arthur não é craque, né? Mas jogava muito bem na sua época, lá no Bragantino. Depois passou para o Palmeiras, foi lá para fora, voltou. Ele não pode ter desaprendido, ter virado esse touro ruim que estava, ou está, não sei, não vamos julgar por uma partida. Mas foi razoável ontem. Fez um gol. Por quê? O time estava entrosado. A espinha dorsal. Tem que ficar repetindo o time. Um levou amarelo, é um. Aí entra lá, o cara mantém a função. Agora não é mudar o time toda hora o esquema. Não pode. E o Botafogo ontem, graças a Deus, estava na sua formação que tem que estar. No esquema que tinha que estar. Muitos estavam falando que o Vasco jogou mal, facilitou. Não, o Vasco foi surpreendido. Porque ele pegou o Botafogo várias vezes muito mal. E fez o quê? Não conseguiu, também estava com alguns desfalques, mas não conseguiu, porque ali esse time do Botafogo, com esses jogadores poucos que ficaram, quando eles estão entrosados jogando bem, o time vai fluir bem. E vai ser, não difícil ser batido, mas vai ser lá e cá. E vai ser o que estava acontecendo. Então, parabéns ao Botafogo, aos jogadores, ao técnico que deixou de ser teimoso, porque às vezes eu fico aqui me questionando se essas atitudes do David não é aquela velha e famosa teimosia de técnico. Que quer, de qualquer maneira, o Castro fez isso há muito tempo. Quando ele viu que não dava mais, ele mudou o esquema de jogo e nós começamos a crescer. Acabou a teimosia dele. Coisa que o Paiva não soube fazer. Não mudava o seu estilo, porque ele não tinha peças porque ele queria, mas ele queria fazer com as peças que tinha e deu o que deu. E eu acredito que o David está pensando que o Botafogo é o Real Madrid. E não é, gente. Vou botar o pezinho no chão. Esse time que ficou aí é bom, é um bom time. Poderia estar brigando por mais coisas, porque os que estão lá na frente, com exceção do Palmeiras com o Abel, eu acho que desequilibra muito, era para estar brigando com o Palmeiras lá. Ou sendo campeão de alguma coisa. Pelo restante que está aí. Espero que na próxima partida o Botafogo mantenha o estilo de jogo, a formação. Cada jogo é um jogo. Talvez jogue mais, talvez jogue um pouco menos, mas que essa espinha dorsal fique até o final, para ver se a gente consegue essa fatídica vaga. Que o São Paulo conseguiu um empate lá para o Flamengo, né? Estou gravando após o jogo deles. Andou um pouquinho. O Vasco ficou um pouquinho mais para trás, vai ter o Fluminense, vamos ver se ele vai se aproximar. E a gente precisa morder isso aí. Bahia deu aquela tropeçada, nos aproximamos, mas dá para classificar. A preocupação não é se o time é bom, se é ruim, é classificar para que o investimento ano que vem seja à altura do que nós vamos competir. Nós vamos com uma competição menor, investimento menor, a não ser que o scout arrebenta. Mas às vezes erra, como nós vimos. Então, animou um pouquinho, tá? Vou dizer para vocês que eu falei, animou, que eu vi uma luz no fim do túnel. Mas não vi a entrevista aí pós-jogo do técnico, ainda vou ver, mas acredito que se ele manter essa espinha dorsal, manter esse esquema de jogo, o Botafogo vai fazer boas partidas e vai conseguir os pontos suficientes para a classificação. Tá bom? Eu estava muito para baixo da última partida para cá. Mas vamos dar o braço a torcer, fomos surpreendidos. Não foi uma apresentação de gala,
uma apresentação justa, honesta, dentro dos padrões que nós esperamos. Tanto no primeiro tempo como no segundo tempo. E nós estamos jogando um clássico com o Vasco, um time que está crescendo, está em ascendência. E um técnico muito bom, que é o Diniz. Mas propomos o nosso feijãozinho com arroz e deu liga. É o que eu espero que aconteça nas demais partidas, mesmo com alguns desfalques. Que, mudando uma peça, mas não um esquema. O raciocínio, a espinha como fator dorsal seja mantida. Tá bom? Então, gente, até espera a próxima vitória. Fui.